E aí, pessoal? Vamos finalizar esse assunto de processo logo? E agora a gente vai falar sobre os tipos de processos. Nós temos basicamente duas formas de classificar os processos que são criados em cima dos programas. Primeira forma é escrever aqui tipos, aliás, escrever de branco, tipos de processos. Nós temos duas formas de classificação. Primeiro é pelo comportamento do processo. E a segunda forma é pela forma de interação com o usuário. Interação com o usuário. Em relação ao processo, em relação ao comportamento, a gente quer saber o seguinte: ele usa mais que tipo de recurso? Ele usa mais a CPU ou ele usa mais dispositivos de entrada e saída? Dependendo dessa característica, nós vamos dizer que o processo ele será CPU bound. Bound seria tipo ligado, né? Ligado mais à CPU. Ou ele seria I/O bound, né? I/O de input, output bound, ligado à entrada e saída. Vamos a um desenho gráfico para entendermos melhor. Vou tentar fazer aqui de forma decente um gráfico. Um gráfico bidimensional, aqui seria tempo, no eixo X. E aqui os dispositivos. Vamos supor que eu tenho aqui CPU e eu tenho aqui qualquer coisa de ES, I/O, entrada e saída. Se eu tiver um processo que fica, por exemplo, maior parte do tempo aqui na CPU, vamos supor que ele ficou aqui, aí ele vem, fica um tempo aqui, depois ele volta e fica um tempo na CPU de novo. Então repare, aqui esse processo, num tempo T0 qualquer, ele estava executando na CPU, ele foi e fez uma operação de entrada e saída. Depois ele foi, num tempo T1, ele voltou e está usando CPU. Repare que pela barra, vou colorir aqui de vermelho, esse processo ele fica mais tempo usando o recurso CPU, certo? Então, por isso, nós vamos chamar esse processo de CPU bound. Ou seja, ele está mais vinculado ao processador. É um processo CPU bound. Agora, por outro lado, em relação ao comportamento dele, se nós tivermos isso daqui, o mesmo gráfico, um gráfico de tempo, e eu tenho aqui os recursos, né? Eu tenho entrada e saída, eu tenho CPU. Esse processo, ele executa um pouco aqui na CPU, aí ele sai e fica um tempão lá na entrada e saída. Ele volta aqui, fica mais um pouquinho na CPU, isso é normal, né? Totalmente normal. Ele tem que usar a CPU, né? Todos os programas e processos também. E aí ele continua usando entrada e saída. Reparem que em um determinado tempo qualquer, T0, ele saiu, foi para entrada e saída. No tempo T1 ele voltou a usar a CPU, mas no tempo T2 ele voltou a usar dispositivo de entrada e saída. Repare que os retângulos que eu estou colorindo de vermelho aqui, que é o tempo que ele ficou na entrada e saída, são muito maiores do que os tempos em que ele ficou na CPU. Logo, este tipo de processo, com este tipo de comportamento, a gente chama de I/O bound. I/O bound. Ou seja, input, né? I de input e O de output, entrada e saída. Em relação ao comportamento, são essas duas características. Ou ele é muito ligado
à CPU, muito mais ligado à CPU, CPU bound, ou ele é muito mais ligado a dispositivos de entrada e saída e ele se torna um I/O bound. Repare também que não quer dizer que por ele ser um processo CPU bound, ele não pode usar entrada e saída. Ele pode e vai. Só que ele fica muito mais tempo usando o processador. E o I/O bound é a mesma coisa. Não quer dizer que por ele ser um I/O bound, ele não vai usar CPU. Pelo contrário, ele vai. Só que ele fica muito mais tempo em comparação usando algum dispositivo de entrada e saída. Essas aqui são as características em relação ao comportamento. Tá? É como ele se comporta em relação aos dispositivos. Em relação. Vou apagar esse aqui. Aos dispositivos. Ao hardware. Vamos colocar ao hardware. Hardware. Então, esse aqui é o comportamento. Agora, em relação à interação com o usuário, aí a gente classifica de outra forma. Eles podem ser processos foreground. O que é um processo foreground? É um processo que basicamente ocorre em primeiro plano, né? Ou seja, primeiro plano. Primeiro plano. É um processo que exige interação com o usuário. Com o usuário. Isso. Então, supondo, eu estou aqui usando uma caneta digitalizadora, eu estou interagindo. Tudo que sai na tela, todo o processamento é feito porque eu estou mandando fazer diretamente. Um teclado quando você digita, um mouse quando você clica, tudo isso exige uma interação minha. Se eu, humano, o usuário, estou entrando com o dado, estou interagindo com o programa diretamente, então ele é um programa foreground. Agora, a segunda classificação em relação à interação são os programas chamados de background, que a grande maioria das pessoas conhece como segundo plano. Segundo plano. Os processos que ocorrem em segundo plano não exigem interação com o usuário. Interação com o usuário. Não existe. Esse tipo de processo aqui, eles acontecem sem com que o usuário precise fazer isso. Um exemplo clássico. Você está jogando e você está com o joystick lá, o controle, movendo o personagem para frente. De repente, na tela, sei lá, pode ser no canto inferior, direito, esquerdo, não importa, cada jogo é uma posição diferente, mas em algum canto da tela aparece um símbolo de salvamento. Você, diretamente usuário, ativou a função de salvar o código que faz o salvamento do jogo, que faz uma operação de entrada e saída gravando o estado do seu jogo no armazenamento? Não, você não fez isso diretamente. Isso foi acionado pelo próprio código. E isso aconteceu em segundo plano ao que você estava fazendo e ao que você estava vendo. Logo, esse código que faz o salvamento, que fez alguma operação de entrada e saída, sem que você diretamente solicitasse e interagisse com isso, executou um código em segundo plano. Então, esses são os processos que a gente chama de background. Então, veja, nós temos 4 classificações, sendo 2 classificadas em relação ao tipo de comportamento do processo em relação ao hardware, e mais 2 tipos que são uma classificação em relação à interação
exigida com o usuário. E elas não são excludentes, tá? Por exemplo, eu posso ter um processo que é CPU bound e ao mesmo tempo é foreground, né? Ou seja, exige muito e fica muito ligado à CPU e interage com o usuário. Ao mesmo tempo em que eu posso ter um I/O bound foreground também. Ou eu posso ter um processo CPU bound que é background, que fica consumindo ali processamento, mas não tem a minha interação direta. Ou eu posso ter um I/O bound que seja background, que é um pouco mais comum, né? Ele fica lá fazendo uma operação de entrada e saída e não exige a sua interação, a sua atenção constante. É isso que classifica, e esses são os tipos de processos que nós temos à disposição na literatura em geral, né? Os básicos aí para gestão de processos nos sistemas operacionais. Uma última coisinha para finalizarmos todo esse assunto e todas essas aulas de processos é que num sistema operacional, essa parte de processos é feita pela gerência de processos, e nós vamos ter, a partir de agora, nas próximas aulas eu vou falar um pouco sobre ele. Existe um algoritmo que faz as trocas e faz o escalonamento desses processos, tá? Porque, de novo, no plural, processos, um sistema operacional moderno hoje vai rodar dezenas e centenas de processos ao mesmo tempo. E ele precisa ficar escolhendo esses processos. No vídeo anterior eu falei sobre os estados. Pronta execução, espera, pronta execução, criação, essas coisas. Para que um processo saia da fila de pronto e vá para a execução, ou volte da execução e saia da execução e volte para pronto, tem que ter um algoritmo dentro do SO responsável por isso. Esse algoritmo é o algoritmo de escalonamento. Escalonamento. Certo? Ou tem alguns autores que chamam de escalonador. Escalonador. Em inglês seria scheduler. A gente já vê isso aí quando nós falarmos sobre políticas de escalonamento. Aí nós falaremos sobre o escalonador ou scheduler, que é muito importante para nós. Finalmente, encerramos a parte de processos. Fica aí a referência do livro do Machado do Maia, capítulo 5. E também ficam as referências do Tenable ou Silberschat e outros materiais. Podem ser vídeos, áudios que vocês vão encontrar aí no YouTube ou os livros de referência da literatura acadêmica sobre sistemas operacionais. Eu fico por aqui, a gente volta na próxima aula. Abraço.